TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Oi, gente, oi, a paz do Senhor Jesus, vai tudo bem por aí? Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. Se aí não tá, vai ficar, porque eu profetizo em nome de Jesus. Nós estamos começando mais um Livres Podcast aqui pela TVNC Digital. E o assunto hoje é um assunto muito confortável, muito espiritual. Nós estamos com um convidado abençoadíssimo de Jesus, o evangelista Marquinhos. E, gente, daqui um pouquinho ele vai contar a história dele, ele vai contar como foi o ministério, muitas coisas espirituais que ele já viveu. Mas antes disso, nós vamos chamar o nosso apoio cultural. Fique aí que é rapidinho, já a gente volta. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso, 3597-5520. Artefatos personalizados, copos, xícaras, canecas, kit churrasco personalizados. Personalizamos em geral. 629-9472-1495. Baruque Produtos de Limpeza, limpeza pós-obra e locações de maquinário. 629-9260-4157. Pois é, gente, então vamos conversar um pouquinho com ele, o evangelista Marquinhos Santos. Ele é compositor, cantor. Daqui uns dias já vai ser até pastor, né? Que eu sei que Jesus tem uma obra aí na vida dele, né, da sua esposa. Então, seja bem-vindo, Marquinhos. Se apresente pro pessoal. Amém, maravilha. Prazer estar aqui com você, Aitra. Poder estar com você aqui nesse momento e poder falar alguma coisa, né? Contar alguma coisa do nosso ministério, alguma experiência que nós já tivemos, né? Com Deus durante esses anos aí, nessa caminhada, nessa trajetória. Olha só que bênção. Marquinhos, a gente tem certas curiosidades, né? Que às vezes a gente não vê nas redes sociais, a gente vê ali a pessoa cantando, pregando, né, fazendo a obra do Senhor, mas muitas pessoas que têm chamado não entendem como é o início de tudo isso, né? Porque cada pessoa tem uma forma de ser chamado e cada pessoa tem uma forma de aceitar o chamado. Conta pra gente, assim, desde o início da sua vida, como foi a sua vida na sua infância? Como você descobriu uma chamada? Então, essa pergunta sua, talvez eu até necessitaria de um tempo bem maior para responder, né? Para falar como foi e tudo. Eu vou tentar, né, resumir aqui e deixar, eu acredito que quem vai estar assistindo, vai nos ver, nos assistir, nos ouvir, vai poder ter, né, o conhecimento da minha experiência que eu tive. Eu sempre costumo dizer, Aitana, que a experiência, quem passa ela é única, né? E às vezes a experiência que eu tive com Deus, o outro não teve, a experiência que o outro teve, talvez eu ainda não tive. Mas é bem interessante a respeito do meu ministério, da minha chamada, do começo. Você falou aí sobre o começo, não é isso? Isso. O meu começo foi assim, porque eu fui criado na fazenda, né? Criado lá na fazenda, eu gostava de mexer com gado, essas coisas todas. Mas voltando ainda um pouco mais atrás, quando a minha mãe estava grávida de mim, quem não sabe, eu sou o caçula dos irmãos, né? Nós somos 4, são 3 homens e uma mulher. E eu sou o caçula. Então, a rapa do tacho, né? Inclusive, o pessoal fala que a rapa do tacho dá mais trabalho que os outros, né? E é verdade, eu dei mais trabalho. Mas, meu pai, então, na época, minha mãe grávida de mim, já era presbítero da igreja. E ele resolveu me ofertar ao Senhor. Na gravidez? Sim. Colocou a mão na barriga da minha mãe e disse: Deus, agora isso aqui é para o Senhor. Eu quero te ofertar isso aqui. Quero te dar esse para o Senhor, para a obra. Faz o que o Senhor quiser dele. Aí, quando eu nasci, é aí que começa o negócio, né?
porque às vezes a gente não está preparado para passar os processos, né? Mas até então, certa idade, até os 15 anos de idade, eu vivi no mundo, conheci bem o mundo. Eu costumo dizer que eu conheci os dois lados da moeda, né? Mas chegou um momento que Deus foi lá e me fisgou, porque o meu interesse era cuidar de gado e comprar gado, vender gado, né? Boi, essas coisas, né? Eu tinha interesse de ganhar dinheiro com essas coisas. Você cresceu sabendo que você foi ofertado para Deus? Ou... Sim. Quando eu tive uma certa idade, meu pai me contou como foi a história, né? Mas até então, a experiência, como eu falei, a história é bem grande. Eu vou tentar resumir aqui. Até então, eu não sabia. Quando meu pai me contou, eu não sentia nada, porque eu não queria muito saber de igreja, como eu falei. Eu queria eu estava na minha cabeça que eu ia me enricar. Ia virar um fazendeiro. Exatamente. E tinha realmente, eu estava no caminho para isso. Eu tinha algumas cabeças de gado e tal, mas até já é uma experiência, já começa aí, porque eu não queria ir para a igreja, não queria saber de culto e nada. E de uma noite pro dia, as minhas cabeças de gado morreu tudo. Meu Deus. De uma noite por dia. Tipo, quando você ficou sabendo já na mesma época? Sim, foi até interessante, porque ela estava muito bem cuidada, né? As minhas cabeças de gado tudo bem sadia e no meio de outras, que não era minha. E só as minhas amanheceu morta. Meu Deus, que forte. Isso é uma experiência que, assim, foi uma permissão de Deus. Com certeza. E aí, assim, como eu falei, chegou a idade de 15 anos de idade, eu estava num grande congresso, que até então era um congresso só do Oeste Goiano, era um só, hoje ele é dividido, né, para que outras cidades possam ser alcançadas, evangelizadas. Naquele tempo era um só, então dava uma multidão muito grande, vinha gente de tudo quanto é lugar, para um congresso só do Oeste Goiano. E nessa oportunidade, no ano de 1999, eu tive um encontro real com Jesus. Ali começou a minha, possamos dizer, primeira experiência. Na hora da oração, hoje o pregador daquela época era o pastor Roberto Santos, hoje é o meu amigo, né? E assim, na hora que ele foi ministrar, a juventude, que era muito grande, que estava lá na frente, muitos foram arrebatados, caíram. Acontecia muito isso, né, antigamente. Algo extraordinário. Algo extraordinário. Inclusive nós estávamos de caravana da nossa igreja, que era do campo de Anicuns. Hoje está no campo de Anicuns o pastor Edmar Justo, né? Um amigo meu, pastor presidente lá. Então nessa época a gente estava numa caravana. E de lá para cá, quando encerrou o congresso, a gente ficamos tudo junto numa localidade lá, no estabelecimento locado. Então fomos todo mundo junto, nos carros, nas caminhonetes. Quando terminava as noites do congresso, já terminava tarde, né? Os eventos terminavam tarde. A gente saía pelas ruas chorando e falando língua estranha no meio da rua. Eu não queria saber quem estava vendo, quem estava... Você entendeu? E começou aí. Não foi só eu, teve outras pessoas também que teve um encontro real com Jesus. A gente estava... Até então a gente não tinha tido experiência com Deus. E a gente estava nesse congresso, um amigo meu, que é da região de Anicuns, na fazenda lá, o Eliel estava do meu lado. Ele falou assim: Marquinhos, vamos ser crente de verdade? Hoje, essa palavra eu ando com ela até hoje, né? Ela anda comigo. Ser crente de verdade. E por que você fala que é crente? Por causa que seus pais são crentes, mas você não é crente de verdade. Vamos ser crente de verdade? Eu falei, vamos. E aí nós fomos lá para frente. Então começou aí. Olha que bênção. Logo em seguida, acho que no mesmo ano, nós fomos batizados nas águas. E começou o meu ministério. Eu tenho um ministério duplo, né? Para quem não sabe, louvor e palavra. Então o primeiro ministério que Deus me deu foi louvor. E depois Deus vinha falava muito comigo, através de profetas e tudo. E dizendo que tinha um plano comigo, uma chamada ministerial para pregar os 4 cantos. Então assim, os processos eu digo que foram dolorosos, né? E nunca termina. A experiência com Deus é como leitura, né? Você sempre está tendo
experiência. Você sempre tem que estar lendo, né? Então a experiência não termina. A gente sempre está tendo experiência nova com Deus. E de lá para cá, sempre na presença de Deus, né? Graças a Deus. Você já teve alguma Deus oportunidade, já mesmo depois de ter tido seu ministério no mundo, alguma proposta muito grande que você teve que rejeitar? Tive. Essa foi uma das experiências que eu tive, né? Eu já tive uma proposta, inclusive, de uma pessoa que tinha um certo, né, poder aquisitivo, de um prefeito, deputado, para que eu entrasse para fazer parceria com Gustavo Lima. E tive também uma outra proposta, um convite, para fazer uma dupla sertaneja, né, também com um rapaz que eu ajudei um tempo aqui em Goiânia, filho de um cantor bem conhecido também, muito conhecido, o filho desse cantor. Esse cantor é muito conhecido, é bem famoso ele. E eu tive, o que eu falei? Não dá, né? Eu disse a ele, primeiro eu canto solo, segundo eu canto para Jesus, né? Primeiro eu canto para Jesus, segundo eu canto solo, foi o que eu disse a ele, essa é a verdade. Né? Não vai ter como. E o que você encontra de dificuldade e o que você encontra que você acha assim que melhorou muito do tempo quando você começou para hoje? Qual é a diferença? O que você acha que melhorou no meio gospel e o que você acha que piorou no meio gospel? Você fala de uma forma geral no nosso meio? Geral. Olha, posso falar? Pode. Eu vejo o seguinte, naquele tempo a gente tinha, o povo era mais simples, tinha uma simplicidade, o amor era maior, a busca, a vontade de ter Deus na vida, de andar sempre em comunhão, um temor maior, um cuidado maior, uma preocupação maior, se está agradando ou não a Deus. Aquele tempo eu costumo dizer, na minha visão, em geral, tinha uma preocupação maior, né? Mas também, em compensação, eu vejo por outro lado, porque eu só costumo dizer assim, eu vejo as coisas pelo lado bom, a visão boa que eu tenho das coisas, não da ruim. Eu não costumo dizer, a Bíblia fala, né? Não com inteligência você venha falar que os tempos passados foram melhor. Não que eu sou saudosista, não é isso, né? Mas, igual eu prego já há algum tempo, anos, né? No ministério também da palavra, eu costumo dizer o seguinte, nós não podemos remover os marcos antigos. Deus é fiel, ele pega a geração antiga, une com a geração nova e o nome dele é glorificado, né? E a palavra dele tem que ser pregada. Glória a Deus, né? Em relação ao arrebatamento, né? Muitas pessoas desacreditam do arrebatamento, muitas pessoas começaram a desistir, né? De estar na presença do Senhor por conta da falta de amor, que já é bíblico. Verdade. Qual é a sua visão hoje em relação a isso? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele diz para nós que nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. A Bíblia diz que fiel é as palavras dele. É fiel que vos prometeu e também vos fará cumprir. Então aquele que for fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Isso é promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas promessas dele vai cumprir, uma a uma, nenhuma vai cair por terra, né? Então assim, por isso que a Bíblia diz, eu sou o autor, Jesus dizendo, eu sou o autor e consumador da vossa fé. Se você olhar para a esquerda, e quando a própria Bíblia está dizendo não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para frente, né, para o alvo, para o autor e consumador, uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O que é o alvo? O alvo é a vida eterna. Por mais que você pode ser abençoado aqui, receber bênção aqui, compartilhar de bênçãos aqui, o Senhor é fiel, né? Ele disse isso uma vez para o apóstolo Pedro. Pedro falou, olha, nós que deixamos tudo para te seguir, Senhor. Ele disse, não tem ninguém que deixa tudo para me seguir que não receba, né, 100 vezes mais. Olha só, isso é promessa de Deus, né? E para tomar posse disso, tem que ter perseverança. Aquele que desiste no meio do caminho, aquele que para, né, por, vamos dizer, uma perseguição ali, alguém que diz que não acredita nele, alguém que quer reprovar ele, não vai chegar
até onde Deus o reservou para ele chegar. Não vai tomar posse da bênção, da vitória que Deus tem. Então eu digo o seguinte, é esquecer. Se tem alguém falando, né, tem que fazer igual Neemias, não dá ouvido aos Tobias e Sambalate. Tá fazendo a obra, olha para frente, faz aquilo que Deus te determinou fazer, deixa quem quiser criticar, zombar, rir, entendeu? Olha para o Senhor. E com certeza Deus te honrará. Verdade. Porque muitas são as perguntas, ultimamente, em relação a... mas se Deus é bom, se realmente existe um céu, por que acontece tantas maldades? Por que acontece tantas mortes? Por que isso? Por que aquilo? Creio eu que você já ouviu muito isso. Sim, já. Né? Você tem algo a dizer para essas pessoas? Muitas pessoas já me perguntaram isso. Já questionaram a respeito disso. A Bíblia diz que Deus criou o mal para o seu dia. A Bíblia diz que o fim dos ímpios, de quem vive no pecado e não quer arrependimento, o fim dele será destruição, acabar destruído. O inferno não é lugar para nenhum ser humano. Deus não fez inferno para o homem. O lago de fogo ele vai ser inaugurado não é com o homem, vai ser inaugurado com a besta, com o falso profeta, com o diabo. Vai ser inaugurado com isso, não com o ser humano. O ser humano que for para o inferno, ele não vai por causa do pecado. Ele vai por causa da falta de arrependimento. Que permanece, continua. Errar é humano, mas permanecer, eu sempre digo, no erro é burrice. Viver sempre em perigo é burrice. Então errar é humano. Então assim, Deus permite muitas coisas acontecerem. Até porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Só que a Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, não é verdade? Sim. Então, Deus na sua onisciência, ele já sabe. Eu afirmo para você, a Bíblia me dá total resposta para dizer isso, que ele já sabe quem é que vai e quem é que não, quem vai ficar. Entendeu? Quem vai viver uma condenação eterna e quem vai viver a vida eterna. Ele já sabe. Então, por que pregar? É bíblico, tem que pregar. Mesmo Deus sabendo que a pessoa não vai arrepender, que a pessoa vai fazer uma escolha errada, mas ele manda nós falar, ele manda nós pregar, ele manda nós anunciar, ele manda nós advertir. Tem até um assunto que aconteceu esses tempos comigo. A gente acha que viu de tudo, mas o de tudo, na verdade, a gente não vai ver, né? Que a pessoa, ela tem certeza que ela não vai pro céu, tem medo, muito medo, às vezes liga chorando, desesperado, mas ela não se prepara para o arrebatamento, mas se prepara para depois do arrebatamento. Tipo, eu vou ficar. Se eu ficar e eu plantar abóbora ou plantar mandioca, alguma coisa, eles vão roubar, eles vão acabar com tudo se eu não tiver a marca. Olha a preocupação da pessoa. Não se preocupe. Tipo assim, eu tenho certeza que eu não vou. Se por um acaso você for pro céu, Aitna, isso é uma parente minha. Você deixa a sua chacrinha pra mim em papel, pra me plantar lá? Então, tipo assim, ela ficou... me deixou eu doida esses dias. E eu fico pensando, mas por quê? Não se preocupar em relação a subir, né? A ir pro céu e ter uma preocupação tão grande em relação após ao arrebatamento. Porque tem em mente esse negócio da segunda chance, né? Então, assim, algo que eu imaginei que eu nunca ia ouvir. E o que você me diz sobre isso? Isso aí já faz parte da escatologia, né? Eu aconselho todo mundo que esteja me ouvindo, assistindo, que estude um pouco de escatologia, né? Sobre o reinado do anticristo, a tirada da igreja, o reinado do anticristo, né? Tem aí uma turma que prega pós, né, tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, né? Mas imagino que leva a pessoa ao invés de buscar uma salvação, ela buscar uma solução na mente dela para se preparar, né, sabendo que vai ficar. Vamos supor, ela fica imaginando ela se escondendo em buracos dentro de uma floresta. É bem engraçado isso aí, né? Porque a preocupação do ser humano, do homem, quando eu digo homem, eu estou falando, colocando a mulher também no mesmo lugar, deve ser o agora. Deve ser o hoje. Porque nós, quem é que tem uma garantia de vida? Quem só pode dar garantia é Deus. E isso Ele não nos anunciou. Nós estamos em uma fila. Né? Eu costumo dizer, nós estamos numa fila.
E a qualquer momento, se o Senhor chamar, né? A Bíblia conta a história de um homem, tinha um campo, né? Tinha lá um espaço, um celeiro, e ele achava que era pequeno. Então ele diz assim, eu vou quebrar isso aqui, vou aumentar, vou recolher o meu celeiro, vou colocar dentro desse galpão aqui, e depois eu vou deitar e vou dizer à minha alma, agora você goza, regozija, ó minha alma, porque nós temos muita coisa para muito tempo, né? E aí a Bíblia está dizendo, ô louco, se hoje expedires a sua alma, o que tens preparado, para quem será? A Bíblia está dizendo, hoje. Ela não está dizendo, se amanhã, se depois da manhã, é o hoje. Deus trabalha com agora, com o hoje. É. Deus tem os planos, tem. Mas a nossa vida, nosso arrependimento tem que ser o agora. A busca incessante tem que ser todos os dias, em todo o tempo. Né? Então, assim, eu aconselho o seguinte, a essa pessoa que você está se referindo, preocupar como está a sua vida hoje. Né? Como será depois? Não fica preocupado com isso, não. Estuda um pouco de escatologia, você vai poder estar ciente um pouco do que vai acontecer, né? Na chegada, na tirada do rapto de Deus, no arrebatamento, tirada da igreja, pós o anticristo reinará, né? E depois de tudo terá o tempo do milênio, né? Então o juízo final, onde as pessoas vai ser lançada no lago de fogo, junto com o diabo, seus anjos e a besta, o falso profeta anticristo, será aqueles que realmente não alcançaram o arrependimento, não quiseram arrepender. Então por isso, repito e afirmo, nós temos que nos preocupar agora. Porque a qualquer momento, esse rapto de Deus que você falou agora há pouco, o arrebatamento da igreja pode acontecer. Os sinais estão aí. É a escolha antes do fim, né? Antes do fim. Depois do fim tem o começo. Exatamente. Então, o céu é algo real pra você, né? Pra mim também é real. Algo real, sem dúvida. E assim, como foi que nasceu os dons, né? Porque eu sei que Deus te usa muito nos dons. Isso é bem interessante porque é uma experiência particular, né? Em alguns lugares que eu passo, Deus permite contar. Para edificação, para às vezes quem tem o desejo de ter. Porque eu costumo dizer o seguinte, tudo na vida, Aydren, quase tudo na vida que você quer, você tem que sonhar, você tem que almejar, você tem que correr atrás, você tem que ir atrás, de alguma forma. Sim. Algo que está ao alcance do ser humano, só Deus pode fazer, então você vai buscar nele. Como que é que a gente busca nele? Em oração, pedindo, chegai-vos a Deus e Ele os chegará a vós. Não é verdade? Então assim, eu tive uma experiência, eu estava numa vigília de verdade, né? Uma vigília de verdade, que a igreja colocava o joelho no chão, esquecia do tempo, às vezes ficava ali 1 hora ou mais, levantava cantando os hinos da harpa, cantava uns 3 hinos, depois tinha o outro segundo período, terceiro período de oração, e era assim, né? Períodos longos. E numa dessa feita, uma oportunidade dessa, eu estava orando ao Senhor. Quando eu aceitei Jesus, eu invoquei a orar e jejuar e fazer isso praticamente todos os dias. Por isso que Deus me levou a um certo patamar espiritual, uma certa experiência com Ele muito grande, muito profunda. Porque você quer ter uma experiência com Deus, com o poder de Deus, com o Espírito Santo, busca chegar mais perto dele. Busca em oração e jejum, você vai ver o que Deus faz. Não tem barreira que Deus não quebra, não existe. Verdade. E eu tive o privilégio de ter Deus, Ele me concedido ter essa experiência. E numa dessas oportunidades, eu orando, eu ouvi as pessoas profetizarem, né? Deus revelar, as pessoas falarem, Deus usarem profecia. Eu falei, eu quero esse negócio para mim. Eu achava bonito. Eu fui para a oração. E nessa vigília eu falei comigo só, eu e Deus. Né? Só eu e Deus em espírito. Falei, Deus, eu quero esse negócio para mim. Aquela irmã lá profetiza, o senhor usa ela, fala umas línguas bonitas. Eu queria ter esse negócio para mim. Eu falei só em espírito. Só eu e Deus. E ela, numa certa distância, nem se eu tivesse falado, né, uma voz assim mais baixa, ela não conseguiria me ouvir. Eu falei só no espírito. Ela se posicionou, esticou o pescoço, virou para o meu rumo e Deus usou ela. Tomou ela e diz assim, meu servo, tu queres? Tu queres mesmo? Se tu queres, eu te dou todos os dons, se tu creres. Então a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que buscam. Quem tem falta de sabedoria, a Bíblia diz o quê? Peça a Deus que o dê liberalmente, sem impor ninguém. Então eu quero, isso aqui só Deus pode dar, então vai buscar na presença dEle. E assim, eu tive o privilégio de ter comigo hoje alguns dons espirituais.
que eu carrego comigo, que o Senhor me deu pela sua bondade. Então era algo que realmente você queria, né? Eu queria. Porque muitas pessoas falam assim, eu não queria e tal, mas não tem como adquirir um dom se não buscar a presença de Deus. O que eu né? não queria, no começo, era saber que eu tinha esse chamado, né? E teve alguma profecia, assim, que marcou sua história, que marcou você? Teve sim, várias. Uma delas, na fazenda, como eu mexia com gado e tudo, lá tinha uns campos de grama. E lá tinha umas máquinas, tratorzinho, que esse tratorzinho de pó da grama, né? As prefeituras têm, muitos lugares que eles usam. E eu, rapazinho, gostava de podar a grama naqueles tratorzinhos. E numa oportunidade dessa, eu num tratorzinho daquele, e eu gostava. E eu botava a quinta marcha e corria para lá, corria para cá, podando a grama. Quando a fé, o Espírito Santo falou assim para mim, no caso eu já tinha recebido o chamado de Deus, já estava em comunhão com o Senhor, Deus já falava comigo. Aí Deus falou assim para mim, para aí o que você está fazendo. Deus falou dessa forma comigo, como se fosse uma pessoa. Guarda a máquina, porque está chegando uma pessoa aí e eu vou usar ela. Você guarda aí tudo aí e vai para dentro. Porque está chegando uma pessoa aí agora e eu vou usar ela para falar com seu pai ao teu respeito. Eu falei, amém. Como eu tinha convicção, eu entendia bem a voz de Deus, eu guardei e fui para dentro. Era o casal de pastor da congregação lá da fazenda, né? Eu ainda lembro o nome deles, já dorme no Senhor, que era o pastor João Leotério, que a gente chamava ele de pastor Tito, né? Tinha um apelido de pastor Tito, e a irmã Conceição. Era um casalzinho de pessoas muito humildes, simples, porém de muita comunhão com Deus. E eles chegaram lá para visitar a gente, e nessa oportunidade, vamos orar para ir embora, né? E Deus toma ela e fala com meu pai, porque até então, naquele tempo, né, mesmo meu pai ter me entregado para o Senhor, meu pai ficou preocupado comigo, porque eu invoquei orar, jejumar, cantar, ler Bíblia, não queria perder um culto, ele ficou preocupado. Uai, ele não deu você para Deus? Exato. Então, aí vai chegar aí. Deus toma ela e fala assim para o meu pai, meu servo, por que tu tá preocupado e me questionando a respeito dele? Você não entregou ele para mim? Ele agora não é mais seu, ele é meu. Então foi algo muito forte. A partir daí, isso tem muitos anos, né? Tem muitos anos, deve ter já uns quase 20 anos isso. O que acontece? A partir daí, nunca mais meu pai questionou a Deus ao meu respeito, por ter essa vocação, né? Essa coisa de querer pregar, de estar envolvido com as coisas de Deus. Aí ele entendeu, mesmo sendo um obreiro da igreja, até então ele estava preocupado, porque eu invoquei, eu larguei tudo e invoquei a orar, a jejuar, a ler Bíblia, e o meu negócio era isso. Olha só. Então, logo você já começou também a pegar a estrada, fazer missões. Foi. Inclusive, até essa pergunta sua, ela é muito boa, porque geralmente, às vezes, quem recebe uma profecia, recebe uma mensagem de Deus, às vezes Deus usa alguém, você tem um chamado, vou te usar, você vai viajar, vai tal. Tem que tomar cuidado. Não pode querer passar na frente, né? Furar o sinal, né? Tem que esperar o tempo de Deus. Eu sempre costumo dizer, se você está novo, está iniciando um chamado, sempre tem aí uma autoridade espiritual, sempre tem um pastor, não vai saindo pelo que você acha que às vezes você pode ter experiências ruins, né? Que talvez Deus não queria que você passasse e você vai acabar passando. Isso pode afetar até a fé, né? Então tem que entrar pelo caminho, entrar pela porta. É verdade. E as suas experiências de estrada? Conta pra nós. As minhas experiências de estrada, eu tenho algumas, né? Eu tenho uma experiência tanto de estrada como de ar, né? Eu estava numa viagem, contar essa do avião, né? Tá acontecendo muita coisa com o avião aí, né? Meu Deus. E eu me lembrei aqui, um dia eu estava indo para Santa Catarina e Deus começou a falar comigo, dentro do avião, lá em cima. E eu preocupado e tudo, Deus falou comigo, me deu uma visão. Eu falei, eu acho que eu estou ficando doido. E Deus falou comigo, você não está não, estou te mostrando. O que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo duas flores
duas rosas. As duas eram idênticas, né? Vermelha, idênticas na minha frente. Dentro do avião, lá em cima. Eu falei, o que é isso, Senhor? Ele falou, vou te explicar. Você está vendo duas flores, as duas flores vermelhas, idênticas, mas uma se dá o nome de original. E a outra, como se dá o nome? A outra se dá o nome de artificial. E aí o Senhor falou assim, tem muita gente dentro da minha casa. Muitos são verdadeiros, são de verdade. E muitos são somente artificial. Parece que é, mas não é. E a viagem continuou. De repente o Senhor falou assim, filho, tenta imaginar onde que eu estou. Eu falei, é impossível. O Senhor falou, mas tenta imaginar onde que eu estou. Eu estou acima de ti. Você acha que você está alto, voando alto? Quando eu olhei ao teto do avião, a minha mente travou. Minha mente travou. Eu falei, Senhor, não consigo. O Senhor falou, pois é, você não consegue, porque você não consegue imaginar. A sua mente não consegue imaginar onde que eu estou. Eu estou muito, muito, muito mais acima de onde você está voando. Olha, aí eu olhei, o Senhor falou, olha para baixo. Então, de vez em quando passa pelas cidades, dependendo da altura que está o voo, numa cidade muito grande, né, quando o tempo está mais limpo, você consegue ver algumas casas muito distantes. Eu via, o Senhor falou, olha pela janela. Está vendo lá embaixo? Você é de lá, por enquanto você é de lá. E quando você descer e estiver ministrando a minha palavra, fale isso. Muitos que são de lá acham que são o tal. E andam de nariz empinado, porque afinal de contas, eles entram nos seus carrões importados, têm as suas fazendas cheias de gado, as suas contas bancárias, né, saciadas, e se acham tal. Mas não sabem que são miseráveis, nu, cego. O Senhor me fez lembrar o que diz em Apocalipse. Então, quando você estiver ministrando, você fala isso. Então, foi uma das experiências que eu tive, que o Senhor falando comigo, né, pessoalmente ali. E tive também, né, de carro, algumas experiências. Uma certa feita, viajando, né, carro que estraga, Deus manda a providência, tudo Deus no comando, Deus no controle, né? A gente preocupado com o tempo, com o horário, e a gente acaba chegando no horário que era para chegar. Então, quando você está na direção de Deus, debaixo da bênção de Deus, né, sendo comandado por Deus, tem momentos que vem para querer fazer a gente desesperar, né, fazer a gente ficar meio abalado, né, alguma coisa que parece que quer sair fora, né, do rumo. Mas quando você está debaixo da bênção de Deus, pode ter certeza que Deus te faz chegar no lugar que é para chegar. Só Deus mesmo, né? Eu vi esses dias um vídeo bem viralizado seu, de você contando uma experiência. Você falou do avião aí, eu me lembrei dessa história. Em falar em avião, gente, eu quero falar aqui para a família, né? Para os familiares das pessoas que aconteceu esse incidente nos aviões, que Deus possa consolar cada um de vocês, né? Não é fácil a gente perder alguém. Eu passei por muitos lutos esses dias e é uma dor muito terrível, ainda mais dessa forma. Então, que Deus possa abraçar cada um de vocês, consolar, né? Porque, assim, foi muito, muito triste, né? Muito tenso. Muito triste. Foi um seguido do outro, assim, muito próximo, muitas coisas parecidas. E é só Deus, né? Qualquer coisa Deus que tem permitido, eu vou pegar um ganchinho aqui no que você está dizendo, Deus tem permitido muitas coisas acontecerem. Tem coisas que quem não entende, acha que Deus não tem nada a ver. Deus tem a ver sim. Deus tem a ver. Deus permite. Tem duas vontades de Deus, a direta e a permissiva. Então Deus está permitindo muitas coisas acontecerem para ver assim um despertamento nas pessoas, uma comoção. A falta de amor e de temor a Deus está muito grande. Tá demais, mas só Jesus, né? E aí eu me lembrei desse vídeo, né, a gente falando sobre avião, me lembrei desse vídeo que foi um acontecimento que abalou o Brasil, né? Que foi com a morte da cantora sertaneja, que teve numa queda de avião. E eu vi um vídeo seu que você conta que foi, parece que na casa dela ou da mãe dela,
E aí Deus te usou para falar com o produtor. Na verdade eu fui na casa do produtor. Do produtor. Eu fui lá porque é o seguinte, ele tava aqui, ele morava num condomínio, né? E tinha alugado a casa lá recentemente. E um pastor que trabalha numa determinada área de construção foi indicado, um pastor amigo meu, foi indicado pelo próprio dono lá da casa, do condomínio, onde então, o produtor que era da Marília Mendonça, estava morando, estava recém-chegado lá. E ele me convidou, a gente estava junto, e ele falou, vamos ali comigo numa casa, eu preciso ver ali uma parede. Eu falei, vamos. E ele foi comigo, até inclusive no meu carro. E a gente chegou lá, entrou, o rapaz até então estava sozinho, era um sobrado, né? E ele subiu na escada e eu fui subindo devagar atrás dele, esse pastor amigo meu. Quando eu estava subindo a escada, o Espírito Santo falou, para. Daí eu parei. O Senhor falou, olha para baixo. Eu olhei para baixo, esse rapaz, que era o produtor, estava sentado numa poltrona com o violão no colo. O Senhor falou para mim, volta, desce lá e fala para ele assim, ó, não adianta você fugir, não adianta você correr, você não esconde dos meus olhos. Essas foram as palavras que o Espírito Santo falou. Eu falei, Deus, e eu fiquei parado ali. Nossa. Fiquei parado ali. E só tava visitando junto com o seu amigo. Imagina. Ai, esse Deus nosso, não é gente não. E eu peguei e falei, Deus, nem cara que um dia ele foi crente, ele tem. Como é que eu vou falar isso? O Senhor falou, desce e fala. Depois que você falar, tu vai saber por que te mandei falar. Eita. Falei, então tá tudo certo, aí sim. Desci a metade da escada que eu já tinha subido. Cheguei pertinho dele, ele sentado, eu em pé. Eu falei, ô meu amigo, tudo bem? Ele abriu o sorriso, olhou para mim, levantou a cabeça, que ele estava sentado, deu um sorriso e falou, tudo bem, e você? Falei, tudo jóia. Falei, deixa eu te falar, estou acompanhando um amigo meu aí, o pastor que veio olhar o negócio para arrumar para você. Me desculpa eu estar na sua casa, mas eu não sei porquê, mas Deus mandou descer, voltar para trás da escada e te falar, e repetir o que o Espírito Santo tinha mandado eu falar. Não adiantava ele correr, nem fugir, que ele não escondia dos olhos dele. Eu falei, você me desculpa, porque Deus mandou te dizer isso, eu não sei o motivo. Ele sorriu e falou, mas eu sei por quê. Eu falei, ó, aí começou a melhorar, né? Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, eu era praticamente um pastor na igreja. Eu cuidava da área de louvor, cuidava do som, dos instrumentos, cantava, ajudava na liderança, em tudo. Aí eu afastei, me desviei e eu montei um estúdio. Ele diz isso pra mim. Montei um estúdio, eu hoje vivo disso. Daí ele foi falando, eu produzi Maiara e Maraísa, Marília Mendonça e hoje vivo disso. Eu falei, então, alguma coisa Deus está querendo de você. E deixei a mensagem ali. No outro dia, geralmente eu não conto isso no que está gravado lá no vídeo, né, no YouTube, na internet. Nós voltamos novamente. E quando a gente voltou, como eu disse agora há pouco, que ela tinha chegado recentemente, ele estava arrumando as coisas no lugar. E a mãe da moça, da cantora lá, Marília, estava lá, né, ajudando a arrumar as coisas. E eu conversei um pouco com ela. E na época ainda a gente trabalhava com CD, né? O CD que a gente gravou, 12 músicas no CD, eu peguei o CD e dei para ela. E ela me contou. Eu toquei num assunto com ela, que Deus tinha me usado para o rapaz, ela me contou algumas coisas sobre o rapaz, que ele estava desviado e tudo, né, e estava orando para que Deus... E depois eu fiquei sabendo, né, com o tempo, uma história daquela menina também, né, que ela foi criada dentro da igreja e tudo. Né. Então, assim, são experiências que a gente tem com Deus, que Deus manda falar, Deus manda fazer, e tem muita gente, Arthur, que não entende isso. Ah, Deus falou nada, Deus mandou nada. Hoje tem muito isso. Fiscalizadores, ainda mais na internet. E isso aconteceu bem na época do acidente. Olha, não foi bem na época, não. Não? Eu até vejo isso também pelo lado bom, né? Deus é Deus longânimo, Deus de oportunidade. Deu tempo. Deu tempo. Tanto é que depois disso, depois de muito tempo que eu tinha entregado isso a ele, né, ainda não tinha a equipe lá que trabalhava com a gente, então não tinha feito registro e tudo.
E depois disso veio a pandemia. Muita gente chegou a Deus. Muita gente teve uma conversa mais particular com Deus durante aquele tempo, né? Muita gente. Foi um índice assim possamos dizer, de um avivamento que Deus permitiu trazer até através daquela pandemia, né? Assim possamos dizer, no vírus. E você acha que essa pandemia mudou muito o emocional das pessoas? Acho, e acho sim que mudou. Porque, aumentou a depressão, a doença... Sim, até os especialistas da área, né? Diz que mais gente teve que procurar profissionais, porque muitos ficaram depressivos, muitos perderam seus empregos, né? Porque muitos perderam seus entes queridos, né? Pai que perderam filhos, filhos que perderam pai, mãe, filho, filho, mãe. Então, assim, muitas das vezes, quem é que está preparado, né, para perder alguém que ama, né, alguém da família, né? Recentemente tivemos uma perca aí de um homem bastante conhecido, né? Muito querido da televisão, né? Que é o Silvio Santos, né? Então muita gente sentiu, né? Muita gente que nunca teve a oportunidade de falar com o Silvio Santos pessoalmente sentiu. Agora você imagina uma pessoa que está perto de você, um ente querido seu, uma mãe, um filho. Então muita gente acaba que entrou, né, em depressão. Por às vezes, como eu falo, às vezes eu falei, a gente não está preparado e às vezes não houve compreensão. Né? Para compreender é difícil, é só Deus. E o que você diz para essas pessoas que têm lidado com depressão, com ansiedade, com vontade de suicídio, porque tem aumentado muito, muito mesmo, não só pela pandemia, mas pela nossa nova geração. Muitas pessoas vão assistir, né, esse vídeo e tem pessoas que às vezes uma palavra muda, né? Verdade. O que você tem a dizer? Bem, em primeiro lugar, se diz o seguinte, que a depressão é uma doença, né? O especialista diz que é uma doença. Eu acho sim, que vem sobrecarga, começa mental, tem muita gente que sobrecarrega, né? E acumula um peso e entra nesse estado. Porém, e nós temos casos verídicos aí na internet de pessoas hoje muito bem-sucedidas, pastor, muito abençoado por Deus, que teve essa experiência e que afirma. Nós entendemos pela Bíblia que Satanás ele é oportunista. Você cede alguma coisa para ele entra, não é verdade? Então, assim, muitas das vezes o diabo entra na fraqueza. Trabalha muito na mente, dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não vai suportar, você entendeu? Então, eu aconselho o seguinte, procure ajuda, né? Ajuda de profissional, ajuda de alguém que possa te ajudar com a palavra, te ajudar a carregar, a Bíblia fala isso, ajudar uns a carregar as cargas uns dos outros, mas que também busque muito a Deus nesse momento. O Espírito Santo ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, né, que nos anima, né, nos momentos difíceis nossos. Então fica aqui o meu conselho, procure um profissional, procure ajuda, né, não se tranque, né, não se entregue, mas busque a Deus também. E a Deus você pode buscar em todo tempo, em qualquer lugar, que Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar. É verdade. E como que tá para te levar, suas agendas, como funciona? Você quer deixar o seu contato? Deixo. Aqui, para as pessoas que assistirem. Você viaja para o Brasil todo. Brasil todo. Você realmente... eu vi o rapaz falando aqui do Deus, Tocantins, né? Aquela hora. Eu cheguei do Tocantins final de semana agora. Eu fui na sexta passada e voltei no domingo, né? A gente estava lá, em missão, a obra de Deus, ministrando, né? Em uma das cidades do Tocantins. Então, sempre a gente tá aí atendendo, né? Indo ministrar, indo adorar Jesus. O contato, como é aqui de Goiás, Goiânia, 62 9105 2771. 9105 2771. E como é as suas redes sociais? Nas redes sociais, pode digitar lá Evangelista Marquinhos Santos Oficial e vocês vão me achar, né? Inclusive até pedir o pessoal para seguir lá, né? Seguir lá, assistir os vídeos, dar o like, deixar algum comentário. E lá tem coisa que pode abençoar a sua vida.
com certeza. Marquinho, pra gente encerrar aqui, tem alguma história que foi muito engraçada em uma dessas suas viagens que você lembra, assim, e até hoje você acha engraçado? Olha, tem várias, né? Tem várias. Mas eu lembro de uma, vou contar essa aqui. Ela é bem engraçada, né? Eu não estava só, eu estava acompanhado de mais um irmão amigo e um casal. Se eu não me engano, um filhinho deles. A gente estava indo para Tocantins, né? Acabei de falar de Tocantins, estávamos indo para Tocantins, Araguaína. E a gente foi aqui pela Belém Brasília. E a Belém Brasília estava bastante estragada nessa época, né? Tempo que a Belém Brasília estava cheia de buraco. E nós estávamos num veículo, nós pegamos a estrada e fomos. Já no início dessa Belém Brasília, um pneu fura. Aí nós fomos, trocamos o pneu, colocamos o step. Andando para frente, o step fura de novo. Meu Fura Deus, também, né? Isso já aconteceu comigo. Fura também. E assim foi. Aí, mas a gente conseguiu. Até então conseguimos mais próximo. Mas estava de dia. A viagem foi longa, saímos um pouco tarde, né? E depois deu o mesmo problema. O pneu furou novamente. Aí já estava de chuva, dando aquela garoa e tudo. E trocamos o pneu. Daqui a pouco, tiramos o pneu que estava furado, o outro furou também, logo na frente. Misericórdia. Eu peguei e a gente estava um pouco distante de cidade, na Belém, Brasília, e no caminho de Tocantins. Eu peguei e falei, não, vou tirar esse pneu. Peguei o pneu, joguei na cacunda, joguei nas costas. Eita. E fui andando. Larguei eles no carro e fui andando pra frente. Eu falei, eu vou conseguir, vou arrumar uma carona, alguém vai me ver com esse pneu, vai ver o carro lá, não é possível, né? E naquele tempo, hoje, talvez fosse um pouco mais difícil. Quem que para me dar carona? Um ônibus que vinha cheio de passageiros de São Paulo. O motorista viu a situação, parou o ônibus. E falou, ô meu amigo, e chovendo. E eu todo molhado e com um pneu aqui. Essa é uma das histórias, porque tem muitas. Que emoção. E ele me para, eu entrei dentro do ônibus e fui. Não, tem que ir, vamos até a próxima cidade. Chegou lá, o rapaz remendou o pneu. E aí Deus preparou que na borracharia vinha um cara de volta. Olha. Num carro. Ele falou, não, eu te levo. Ele me trouxe. A gente já montamos o pneu e conseguimos chegar até na cidade. O mesmo borracheiro remendou o outro que estava furado. E nós ficamos a noite toda aí, na estrada para chegar, na verdade, para frente de Araguaína. É uma cidade que chama Santa Fé do Araguaia, né? Quase na divisa do Pará. Chegamos praticamente amanhecendo. Mas é tanta emoção que acontece. Não, eu falo, gente, não precisa usar droga para viver adrenalina. Não precisa. Vira missionário. É muito melhor. Marquinho, nosso horário já está se encerrando aqui, né? Foi muito gratificante ter você aqui no nosso Livres Podcast. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa continuar te usando, né? Aí Amém. nessa obra de missão, né? Como você disse, seus pais te deram para Deus Pra ainda Deus. no ventre. E realmente você não conseguiu viver outras coisas, né? Deus realmente Não consegue. pegou e te usa na terra, né? Se você tem um chamado, não tema não, que é melhor. Ô, glória. E eu quero dizer para vocês, né? Continue conosco aqui pelo Livres Podcast. Sempre nas quartas-feiras, às 21h30, vai ao ar a programação pela TVNC Digital. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Vamos fazer missão juntos? Ou vamos rir um pouquinho juntos? Ou vamos ajudar alguém que precisa? Porque aqui é livre, né? Cada dia vocês podem ver que é um assunto. Tem dia que é testemunho, tem dia que a gente ri, tem dia que a gente chora, né? Cada dia acontece uma emoção. Então, talvez você ainda não é inscrito no nosso canal, nas nossas redes sociais, corre lá. É muito rápido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal. Simples, facinho, né? Do Evangelista Marquinhos também. No meu, gente. E vai ser bênção, né? Nós temos muitos cortes também. E eu tenho recebido testemunhos, por incrível que pareça, testemunho de pessoas que têm visto, né, algumas partes do nossos podcasts, dos nossos bate-papo, dos testemunhos, e tem modificado as suas histórias. Vocês acreditam? Tem pessoas que são tocadas, curadas, que desistem até de se matar, Marquinho. É verdade. A gente tem recebido testemunhos e Deus tem tocado. Então, missões se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem contribui.
Talvez você não pode contribuir financeiramente, você pode contribuir com a sua mãozinha, ó, clicando em um clique. Você pode fazer missão, enviar o vídeo para alguém que precisa ouvir uma palavra, que alguém que precisa rir, né? Um vídeo engraçado salva uma pessoa. Eu não sei que está terminando aqui, mas dá tempo de falar um. Sim, sim. Eu estava ouvindo você falar aí agora, e lembrando, hoje tem muitos críticos, né? Muitos críticos de internet. Tem aqueles que, né, faz um bom comentário de incentivo, e tem aqueles. Quando eu quase não sou muito de ficar vendo comentários. Se eu vejo que tem coisa tóxica, eu deixo para lá. Mas só para confirmar o que a Aitri está dizendo aqui. Direto as pessoas me ligam, né, de assistir os vídeos lá e me ligam. Há poucos dias atrás, uma mulher me ligou, não sei quem é, e pediu que queria conversar comigo, queria oração, estava desviada da presença de Deus. E quando eu comecei a falar com ela, Deus falou para mim assim: entrega tudo que eu te mandar para ela e faz novamente o apelo para ela, porque ela vai voltar para mim. E ela voltou para a presença de Deus pelo telefone, ali pela ligação, por intermédio o quê? Da internet, que ela viu os vídeos, viu ali, achou contato, me ligou e ela novamente reconciliou com Jesus ali por telefone. Deus fez uma grande obra na vida da mulher. Chorou muito ela. Aí, tá vendo? Isso é só um caso, né, de vários que acontecem. É uma arma, né, que nós temos pra lutar. Arma. Josué tinha espada, Josué tinha lanças e nós temos redes sociais, olha. Verdade. Que bênção. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Um beijo, até a próxima. TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.